Boa noite a todos, né? Estamos mais uma vez aqui reunidos, né, em nome do Cristo, para passar a mensagem da noite, a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o item 1, 2, 3 e 4, que fala sobre o maior mandamento. Mas antes da gente começar, a gente vai fazer a nossa prece, né, relaxar, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, pedir que nesse momento a espiritualidade maior, pedir que nesse momento os amigos espirituais possam se fazer aqui presentes, os mentores do Luz e Harmonia possam nos assistir, nos auxiliar, possam estar assistindo e auxiliando a todos os encarnados e desencarnados que aqui estão participando deste momento, que sejamos todos, Senhor, envolvidos com o Teu amor, a Tua luz, a Tua bondade, a Tua misericórdia infinita, que o Teu amor nos conduza, nos guie e que a mensagem da noite possa chegar de forma clara, simples e acessível ao entendimento e à compreensão de todos. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. Como eu falei, o tema da noite de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca aos saduceus, reuniram-se em assembleia e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta questão para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que querereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Pode-se comparar o reino dos céus a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos, mas como não tinha os meios de devolvê-los, o Senhor ordenou que o vendesse assim, como a sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para saldar essa dívida. O servo, atirando-se a seus pés, suplicava-lhe: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te devolverei tudo. Então o senhor desse servo, tomado de compaixão, deixou ir, remiu-lhe a sua dívida. Mas nem bem saíra o servo, e encontrando em seu companheiro o que ele devia 100 donatários, tomou pela garganta e, quase o sufocando, dizia: devolve-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se a seus pés, suplicou-lhe: tenha um pouco de paciência e eu te devolverei tudo. Mas ele não quis escutá-lo e se foi, e fez que o colocassem na prisão, para ali mantê-lo até que restituísse o que lhe devia. Os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o senhor mandou chamar o homem e lhe disse: mau servo, eu te tinha resumido tudo o que me devias, porque me pediste. Não era preciso, pois, que também tivesses piedade do teu companheiro, como eu me apiedara de ti? E o Senhor, encolerizando-se, entregou nas mãos dos carrascos até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está nos céus tratar-vos-á, se cada um de vós não perdoar do fundo do seu coração ao seu irmão pelas faltas que tiver cometido contra vós. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós quereríamos que os outros nos fizessem. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. A esse respeito, não pode haver guia mais seguro que tomar o que se deseja para si mesmo como medida do que se deve fazer aos outros. Com que direito se exigirá de seus semelhantes melhores procedimentos, indulgência, benevolência e devotamento, se por sua vez não se agir assim para com eles? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo,
quando os homens as tomarem como regra de sua conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre si a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem disenções, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então essa foi a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a partir do item 1 até o item 4, o maior mandamento. E aí a gente vai ver que o tema da noite de hoje, quando a gente fala de amar o próximo como a si mesmo, a gente percebe que isso é algo muito profundo para a nossa compreensão. E que a nossa forma de sentir, isso é muitas vezes profundo para a nossa compreensão e também para a nossa forma de sentir. Pois, se assim não fosse, nós já temos 2021 anos após o nascimento de Cristo, essa mensagem ela já estaria gravada nas nossas almas. E se ainda não está, é porque ainda precisamos exigir um pouco mais de nós, um pouco mais de esforço da nossa parte, para que a gente possa sentir essa verdadeira mensagem na nossa vida, no nosso dia a dia e principalmente para que a gente possa praticá-la verdadeiramente. E aí a gente percebe que Jesus, ele ainda é uma personalidade muito desconhecida de muitos de nós, né? E às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho fé, eu confio, eu acredito, mas como está o nosso grau de intimidade, a nossa relação com Cristo, com os seus ensinamentos, né? Será que a gente tem conhecimento desses ensinamentos? Será que a gente consegue não só ter conhecimento desses ensinamentos, mas pô-los em prática na nossa vida, no nosso dia a dia? Então, a gente vê que Jesus, ele ainda é uma personalidade desconhecida ainda de muitos de nós. E é verdade que até a gente conseguir conhecer pelo menos parcialmente os seus ensinamentos, mas mesmo que a gente tenha conhecimento desses ensinamentos, ainda é difícil vivenciá-los na nossa prática, no nosso dia a dia. Então, procuramos pouco viver o que Jesus nos ensinou através de suas lições e de sua postura mediante as dificuldades naturais da vida e do nosso dia a dia. Sempre que podia, Jesus procurava mostrar para todos nós o quanto Deus é importante. Sempre, em todas as mensagens de Jesus, a gente percebe como ele colocava para a gente a importância de Deus. Mas nós sempre tivemos muitas dificuldades de compreender Deus, até o ponto de afirmarmos que Deus e Jesus eram a mesma coisa, que o Pai e que Jesus era a mesma coisa. E hoje nós sabemos que eram a mesma pessoa, e hoje nós sabemos que não é bem assim, que Deus é nosso Pai e que Jesus ele é o nosso irmão. Porém, a gente precisa reconhecer que Jesus é um irmão nosso, agora um irmão muito mais à frente, muito mais adiantado moralmente e espiritualmente do que nós. E Jesus ele foi muito questionado, muitas e muitas vezes. Várias questões foram colocadas para ele no sentido de colocá-lo em saia justa, no sentido realmente de testá-lo, de ver o que é que ele vai dizer em relação a algumas coisas. E essa questão que é proposta aqui no Evangelho dessa noite, qual é o maior mandamento da lei, também era uma dessas questões, que tinha o objetivo de colocar Jesus nessa saia justa. E aí a gente percebe que Jesus, conhecendo a índole, de cada um dos seus questionadores, de cada um que o questionava, que o perguntava, via a maldade dessas pessoas, a maldade dessas perguntas e em relação a essa também. E aí ele colocou que o maior mandamento é amar a Deus, é o que ele coloca pra gente, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas em relação a esse maior mandamento, a gente precisa fazer algumas reflexões aqui na noite de hoje. E aí eu trago algumas reflexões para que a gente possa pensar e para a gente que possa analisar e refletir como é que estamos cada um de nós diante de tudo isso que vai ser exposto aqui nessa noite. Primeiro, qual a importância de Deus na nossa vida? É a primeira reflexão que a gente deve fazer na noite de hoje. Qual é a importância de Deus na minha vida? Essa pode parecer uma pergunta boba, básica, mas
que precisamos, além de compreender o que Jesus quis dizer quando ele fala que Deus é importante, a gente também precisa vivenciar esses ensinamentos, pois precisamos o mais urgente estabelecer um intercâmbio com Deus, que é nosso Pai e Criador. E muitos de nós, às vezes, promovemos esse intercâmbio distanciado, ou o intercâmbio sem aquela vivência, sem aquele sentimento verdadeiro dentro de nós. O fato é que lembramos do Cristo apenas e tão somente nos momentos de dificuldade, quando lhe rogamos amparo e ajuda, mas precisamos também agradecer por todas as bênçãos que ele nos vem concedendo a cada dia, a cada um de nós. Então, será que eu lembro de Deus a toda hora e a todo momento, ou eu só lembro de Deus na hora que as dificuldades me chegam, na hora que as aflições nos chegam? É preciso também refletir que Jesus ele vai mais longe na resposta dada, né? Além de dizer amar a Deus sobre todas as coisas, ele vai acrescentar que deveríamos amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo, amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Então ele não diz que é só o amor de Deus, mas acrescenta que além do amor de Deus, nós também precisamos amar o próximo. Em primeiro lugar está o amor que nós devemos ter ao nosso Criador. E em seguida o amor para com o nosso próximo. E por último, o amor que deveríamos ter para conosco. Mas o fato é que nós invertemos os papéis. Amamos a nós em primeiro lugar, depois amamos aqueles que nos amam e que fazem o que gostaríamos que fosse feito. A gente não quer amar aqueles que fazem coisas que nos contrariam, que nos tiram do sério e que nós muitas vezes criticamos, julgamos, não aprovamos, né? Então a gente primeiro ama nós mesmos, em primeiro lugar, e depois a gente ama aqueles que fazem o que a gente gostaria que fosse feito. E Deus apenas nós lembramos nos momentos de dificuldade. Então a gente sempre, em vez de amar a Deus sobre todas as coisas e depois ao próximo e depois a nós mesmos, a gente está invertendo os papéis. Primeiro a gente ama a nós, depois a gente só ama aqueles que fazem aquilo que a gente quer que seja feito, e em terceiro lugar a gente ama a Deus em que momento? No momento da dor, no momento da dificuldade. E aí a gente analisa que é hora da gente ver isso tudo mais além e compreender que não estamos sozinhos nessa jornada evolutiva. Ninguém pode ser egoísta ao ponto de dizer que Deus nos abandonou. Nenhum de nós podemos dizer isso. Nós todos estamos entregues ao nosso próprio livre-arbítrio. E eis a oportunidade de termos discernimento em nosso querer. Então a gente precisa discernir o que realmente a gente quer. A gente precisa refletir qual o papel que Deus realmente tem na minha vida. Qual o papel que o meu próximo, o meu semelhante exerce na minha vida. E a gente compreender que amar é se libertar. É romper com os paradigmas, com os preconceitos, com muitos valores e princípios que estão muitas vezes enraizados na nossa vida, na nossa evolução, que estão enraizados principalmente adquiridos através de experiências evolutivas e da nossa formação familiar. Nossos valores e princípios adquiridos de forma pessoal. Então, quando a gente fala em amar, a gente fala em se libertar, a gente fala em vencer, em ultrapassar essas barreiras, esses obstáculos que nos impedem de amar a Deus e que nos impedem de amar ao nosso próximo, ao nosso semelhante, como amaríamos a nós mesmos. E aí o Espiritismo ele vem nos mostrar uma série de oportunidades. Ele vem nos mostrar uma estrada cheia de oportunidades. E aí nesse momento a gente pode lembrar a frase de Chico Xavier, quando ele coloca que quem sabe pode muito, mas quem ama pode muito mais. Então que a gente não esqueça dessa frase do nosso querido Chico, que o saber, a busca pelo conhecimento vai fazer com que a gente se torne, vamos dizer assim, poderoso, sábio no conhecimento, não é? Mas a gente precisa entender que quando a gente ama, né, o nosso poder, ele é maior.
E quando a gente ama, a gente pode fazer muito mais coisas. E quando Jesus ele acrescenta o segundo mandamento aqui no Evangelho, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele nos traz uma outra reflexão para nós. Quando ele coloca uma medida, amar o teu próximo na medida que você ama a você mesmo. E qual é essa medida que ele nos dá? A ti mesmo, a nós mesmos. Essa é a medida. Então, do mesmo jeito que eu me amo, eu devo amar o meu próximo. Essa é a medida que Jesus traz para nós. Então, vamos pensar um pouco sobre essa medida agora. E aí, lá no item 3, desse mesmo capítulo do Evangelho, ele vai nos trazer essa história que eu acabei de ler na estante, do homem que devia 10.000 talentos e que foi perdoado. E logo a seguir, encontrou-se com um companheiro que ele devia muito menos e, entretanto, não conseguiu perdoar sua dívida. E aí, buscando trazer isso para o nosso dia a dia, estes comportamentos, certamente a gente vê que esse comportamento da gente ser perdoado de uma dívida, e na primeira vez que a gente encontra um devedor nosso, a gente cobrar e não perdoar essa dívida, a gente percebe o quê? Que essa realidade não está muito distante de nós. E quais são as nossas maiores dificuldades no relacionamento com o próximo? Qual é a nossa maior dificuldade em realmente atingir esse grau de amor em relação ao nosso próximo? Aí a gente vai elencar aqui uma série de situações que a gente vivencia no nosso dia a dia. O mau humor, a grosseria, que como muitas vezes tratamos o nosso semelhante. Porém, a gente sempre dá a desculpa, hoje eu estou cansado, a cabeça está cheia de problemas, hoje eu não estou num bom dia, não estou muito legal. E aí, não estaria nesse comportamento tão simples um convite para exercitar com o outro que gostaríamos que fizessem conosco? Será que nesse momento que a gente age com o mau humor e com a grosseria com o outro, não é uma oportunidade da gente exercer a paciência, a tolerância, a indulgência? E não é uma oportunidade da gente exercitar com o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos? Se eu estivesse no lugar do outro, o que eu gostaria que fosse feito comigo naquele momento? E dificilmente a gente se coloca no lugar do outro, principalmente no momento que a gente se deixa levar pela raiva, pelo ódio, pelo sentimento de mágoa, de ressentimento, de rancor, pelo sentimento de vingança. Dificilmente a gente consegue pensar dessa forma quando o outro faz algo que nos desagrada, né? Quando o outro faz algo que a gente não gostaria que fosse feito. E a gente vai ver que Kardec, lá no item 4, ele vai nos dizer que devemos ter indulgência e benevolência para com o nosso semelhante. E quando analisamos essa observação, nos lembramos da necessidade que temos de ser mais fraternos uns com os outros. Ele chega mesmo a dizer que isto é uma regra de comportamento. Então, Kardec, ele traz aqui no Evangelho, nos mostrando através dos ensinamentos do Cristo, que essa deveria ser uma regra de comportamento. Nos tornarmos pessoas mais fraternas umas com as outras. Nós precisamos disso. Não seria uma regra de comportamento, então, evitarmos esses obstáculos nas nossas relações, obstáculos esses que dificultam o nosso entrosamento e a nossa relação com o outro? Será que cada um de nós, ao invés de estar retirando os obstáculos nessas relações que nós temos com as pessoas, com o nosso irmão no dia a dia, será que ao invés de nós estarmos buscando retirar esses obstáculos, não estando colocando mais obstáculos ou criando novos obstáculos, novos entraves a esse entrosamento, a essa harmonia? E aí a gente pensa da seguinte forma, nós não gostamos que falem conosco de qualquer forma, de qualquer maneira, né? E por quê? Muitas vezes a gente trata o outro com grosseria. A gente não gosta que as pessoas falem com a gente de forma grosseira, que seja desatenciosa com a gente, que não dê a devida atenção quando a gente está falando com o outro. E por que muitas vezes a gente age assim com o outro também? Porque muitas vezes a gente age
de forma descortês, grosseira, né? Manifestando o nosso mau humor, a nossa grosseria, a nossa falta de paciência, de tolerância, a nossa falta de compreensão com o outro e com o momento que o outro pode estar passando. E aí a gente vai lá para Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, lá na letra A, onde ele nos diz que a reencarnação que ele mais progrediu foi quando ele adotou um comportamento de perguntar à consciência dele todos os dias se ele tinha feito alguma coisa ao outro que não fosse boa, ou se deixaria de fazer algo de bom, ou se ainda tinha alguma queixa dele naquele dia. Se alguém teria alguma queixa contra ele naquele dia. Então, quando a gente se pergunta, quando a gente vai deitar, vai dormir, coloca a nossa cabeça no travesseiro e a gente realiza esse exercício que Santo Agostinho nos dá a dica lá no Livro dos Espíritos. E quando ele diz, a gente se pergunta, se você fez ao outro alguma coisa que não foi boa, se você deixou de fazer algo que era bom, porque às vezes a gente pode fazer algo que é bom para o outro e deixa de fazer naquele momento. Às vezes o outro ele quer uma palavra de apoio, de consolo, e às vezes ele não quer nem que você diga nada, ele quer só ser ouvido. E às vezes na nossa impaciência, no nosso egoísmo, a gente não disponibiliza o nosso ouvido para ouvir o que o outro está dizendo. Por mais que o que o outro esteja dizendo possa parecer um absurdo para a gente, mas a gente ouvir sem julgar, sem criticar, sem condenar, sem apontar o dedo. E ouvir sendo indulgente e exercendo a lei de caridade e de amor. Isso é que é o mais importante na nossa vida. E aí, ele coloca que quando ele fez esse exercício todo, de perguntar todos os dias se ele tinha deixado de fazer alguma coisa boa para alguém, se ele realmente tinha feito todo o bem que estava ao alcance a ele fazer, e se alguém naquele dia teria alguma queixa contra ele, quando ele fez isso foi a encarnação que ele conseguiu mais se melhorar e mais evoluir. Então que a gente possa seguir o exemplo de Santo Agostinho, ou copiar, né, a estratégia que ele usou, ou criar a nossa própria estratégia, né? Será que a gente também não pode criar uma estratégia nossa que seja mais eficaz para que a gente possa atingir essa reforma íntima, para que a gente possa crescer, evoluir, para que a gente possa realizar essa autotransformação, essa transformação interior? Será que nós estaríamos dispostos a copiar Santo Agostinho? A copiar essa regra de autotransformação de Santo Agostinho? E se nós não estamos dispostos a copiar essa ideia de Santo Agostinho, será que cada um de nós estamos dispostos a rever as nossas posturas e as nossas atitudes diárias, principalmente com relação ao nosso irmão que está ali lado a lado no nosso dia a dia, caminhando conosco? E às vezes a gente fala próximo, quando a gente vai para o Evangelho, a ideia de próximo, gente, envolve toda uma humanidade. É aquelas pessoas que eu conheço, que eu não conheço, é aquelas pessoas que moram no mesmo país que eu, mas que moram em outros locais, em outros continentes, em outros países, em outros estados. Esse exercício de amar o próximo como a nós mesmos é um exercício de amor em relação à humanidade como um todo. Não é você amar só aquele que faz o que você quer. Não é você amar só aqueles que estão ali no seu círculo familiar. Não é só amar o meu amigo que me abraça e que me beija e que me dá carinho, porque é muito fácil a gente abraçar quem abraça a gente beijar quem beija a gente, é muito fácil a gente retribuir esses beijos e esses abraços com aquelas pessoas que nós sabemos, né, que vão retribuir, né, e que vão estar receptivas e abertas a isso. Então, não é só a gente amar o nosso círculo familiar, não é só a gente amar o nosso círculo de amigos, de pessoas próximas a nós, mas também a gente amar aqueles que estão distante de nós, que nós não vemos, que nós não conhecemos, que nós nem sabemos que existimos. É a gente ter esse sentimento de amor, de piedade e principalmente esse sentimento e essa vontade de exercer e de praticar esse amor e essa caridade para com o outro, certo?
E aí a gente analisa. Não estaria faltando algo, ou melhor, uma metodologia criada por nós mesmos para nos impor um exercício de renovação, de esclarecimento mental, de ampliação dos nossos sentimentos e de equilíbrio das nossas emoções? Será que a gente não pode adotar uma metodologia para que a gente possa equilibrar os nossos sentimentos e as nossas emoções? Que a gente possa refletir e pensar sobre isso. Porque todos nós somos filhos de Deus e, portanto, somos herdeiros desse ser supremo, que espera que a gente amadureça todo o nosso potencial para finalmente alcançarmos a tão sonhada e a tão esperada felicidade. Então, Deus, ele aguarda e ele respeita o momento de cada um de nós. Ele respeita a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Então, a gente, à medida que Deus, ele respeita a nossa vontade, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele quer mostrar que a gente precisa caminhar com as nossas próprias pernas, que a gente precisa aprender a fazer escolhas e tomar decisões baseadas naquilo que é bom, que é certo e que a gente tem como exemplo nos dado aqui, que é os ensinamentos do Cristo. E aí a gente analisa o seguinte: mas com certeza, sem aprendermos o grande desafio desse relacionamento mútuo, vai ficar muito difícil para nós a gente conseguir equilibrar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Porque se a gente não consegue equilibrar essas emoções e esses sentimentos, como é que a gente vai conseguir equilibrar e harmonizar o nosso relacionamento com o nosso próximo? Com as relações de desarmonia, de desafeto e às vezes relações inconstantes que temos ao longo da nossa vida. E aí a gente traz uma outra questão: como conhecer o sentimento fraterno e solidário se não nos predispomos a dar o melhor de nós mesmos nas nossas relações? Como é que a gente vai exercitar esse sentimento fraterno, solidário, se a gente não se dispuser a dar o melhor de nós nessas relações? Em todas elas. E dentro de tudo aquilo que fazemos e dentro da nossa convivência, cada criatura é uma individualidade que nos compete conhecer as suas características para que possamos aprender a lidar, a conviver e a amar. Cada criatura nos traz uma grande oportunidade de renovação. Se a gente parar e observar que o nosso próximo, que cada um, principalmente aqueles que eu enxergo como os mais difíceis, como as pessoas mais difíceis de lidar na minha vida, se eu enxergar elas como uma oportunidade de renovação e de crescimento e de aprendizado com cada uma delas, com certeza vai ficar mais fácil eu contornar esse relacionamento e vai ficar mais fácil eu perceber essa relação de uma outra forma e eu dar o melhor de mim nessa relação. Isso é, vamos dizer assim, o X da questão. É eu enxergar o outro com olhar de amor, com olhar de caridade e não com olhar de julgamento, de crítica, de apontar os erros, as falhas, os defeitos. E não olhar o outro com olhar de inimigo. E não olhar o outro carregado com sentimento de mágoa, de ressentimento, de ódio, de rancor. Não olhar o outro de forma nenhuma com sentimento de ódio, de raiva. Não olhar o outro de forma nenhuma com esses sentimentos que não vão ajudar e não vão somar de forma positiva nenhuma na nossa relação. Então, muitas vezes, são essas as barreiras que a gente coloca nessas relações. A barreira da falta de compreensão, da falta de indulgência, a barreira da falta do perdão, da falta da paciência, da falta da tolerância, a barreira da falta do entendimento de que eu preciso me colocar no lugar do outro. E no lugar do outro, sendo o outro, com as falhas do outro, os erros do outro, o defeito do outro, como é que eu gostaria que agissem comigo? Quando eu estou em erro, quando eu estou em falha, quando eu erro, quando eu falho, quando eu faço alguma coisa que não era para eu ter feito,
Eu não gosto que as pessoas me entendam, me compreendam, que as pessoas me perdoem, que as pessoas tenham aquele olhar de piedade em relação a mim, que as pessoas olhem para mim com um olhar de amor, de compreensão e de caridade. E por que nesses momentos também a gente não olha para o outro da mesma forma? Como é que Deus olha para cada um de nós? Como crianças, que ainda nem começamos a engatinhar, que ainda nem sequer aprendemos a dar o primeiro passo. Então é assim que muitas vezes a gente precisa também enxergar o outro, mas não querendo desfazer do outro, humilhar, rebaixar, criticar por criticar, não, mas enxergar, olhar para o outro com um olhar realmente de amor, de estar compreendendo que ele está no momento de dificuldade dele, que ele tem barreiras a serem vencidas também e que eu posso ajudar ele a ultrapassar essas barreiras. Eu não posso vivenciar as dores e o sofrimento dele, nem aprender por ele, mas eu posso amenizar, aliviar, ajudá-lo. Eu posso dar a mão, caminhar junto. Eu não posso disparar lá na frente e deixar ele lá atrás. Então, costumamos conquistar muitas vezes muitas amizades, mas a gente não sabe mantê-las. Isso é uma situação que Joana de Ângeles traz muito pra gente, né? Na sua linha aí da psicologia, Joana de Ângeles, ela traz muito essa questão. A gente conquista as amizades, mas muitas vezes a gente tem dificuldade em manter essas amizades, em preservar essas amizades. E por que a gente tem essa dificuldade? Aí Joana de Ângeles, ela nos diz que assim agimos justamente porque nos faltam os recursos para cada dia doarmos algo de nós naquela relação. E muitas vezes dizemos assim: eu não tenho mais como continuar com essa relação. Para mim é melhor o quê? Deixar de lado, pular fora, né? Cair fora, me livrar daquela relação que aos meus olhos me faz mal e que eu não quero mais vivenciar aquilo. É mais fácil eu me livrar daquilo que me incomoda. E deveríamos estar dizendo: preciso me melhorar. Preciso dilatar os meus sentimentos e os meus conhecimentos. Então, ao invés da gente querer se livrar dessa relação que nos incomoda, que às vezes nos impõe mudanças, que às vezes nos impõe transformação moral, íntima, e que muitas vezes nos cobra virtudes como paciência, tolerância, indulgência, amor, caridade, né? Então, ao invés da gente querer se livrar dessa relação, que a gente queira nos melhorar, que a gente entenda que a gente ainda precisa melhorar, que a gente ainda precisa cuidar melhor dos nossos sentimentos e aprimorar os nossos conhecimentos. Esse que é o verdadeiro caminho, e não querer se libertar, não querer se livrar daquela relação que aos meus olhos me faz mal, que aos meus olhos não está me fazendo bem. E aí Kardec, ele nos esclarece melhor a questão da benevolência. Ele nos convoca a tratar os homens da mesma maneira que queremos que os outros nos tratassem. A gente vem sempre aqui na Casa Espírita, ouve às vezes vários estudos, palestras, agora a gente assiste aí tantas lives, né, maravilhosas, com ensinamentos maravilhosos, todos pautados no ensinamento do Cristo, no ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinamentos que Kardec traz pra gente. E muitas vezes a gente se passa em coisas simples, e muitas vezes a gente não quer aprender a simplicidade dessas coisas, né? Muitas vezes a gente não se nega a aprender essas coisas simples. Então, quantas vezes nós ouvimos isso aqui na Casa Espírita? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amar o teu próximo como a ti mesmo, na medida que você ama a você mesmo, na medida que nós amamos a nós mesmos. Essa é a medida que Jesus nos dá, porque ele entende que esse amor puro, simples e verdadeiro é um amor a ser desenvolvido por espíritos mais puros, mais elevados, e que a concepção e a ideia de amor que a gente tem aqui ainda é muito limitada, ainda está muito ligada à matéria.
e ainda está muito ligada também aos nossos interesses, ainda está carregada muitas vezes de orgulho, de vaidade e de egoísmo. Então, quando ele coloca a medida que você ama a você mesmo, a medida que amamos a nós mesmos, ele coloca o amor na medida certa, na medida do que temos capacidade de buscar e de conquistar. E nós, muitas vezes, ainda não sabemos nem o que é nos amar. Às vezes a gente não nos ama verdadeiramente. Às vezes a gente não sabe cuidar de nós verdadeiramente, enquanto corpo e enquanto espíritos que nós somos. Quantos de nós cuidamos de nós enquanto espíritos? E quantos de nós procuramos ter consciência de que somos espíritos, que estamos aqui de passagem e que vamos retornar para a nossa verdadeira morada? E quando retornarmos para a nossa verdadeira morada, a gente vai ter lembranças e a gente vai levar essas lembranças conosco. A gente vai dar continuidade àquilo que a gente vem fazendo aqui. E quantos de nós, quando chegar do lado de lá, que tomarmos consciência de várias outras situações, às vezes mais complexas e mais profundas, né? Vai se envergonhar, vai se decepcionar e vai parar e pensar, poxa, quanto tempo eu perdi nessa vida, nessa encarnação? Quantas oportunidades eu desperdicei? Quantas coisas eu deixei passar? Então, que a gente possa entender que nós estamos em atraso. Mas não é para que a gente se sinta culpado. É para que a gente possa ir buscando nos melhorar sempre, constantemente. E fazendo esse exercício diário na nossa vida e no nosso dia a dia. A gente costuma dizer, mas para Jesus é Jesus, para Jesus foi fácil, para você é fácil. Não. Quando eu estou trazendo isso aqui para todos nós, eu primeiramente estou falando tudo isso aqui para mim mesma, que sou espírito que preciso muito estar ouvindo tudo isso aqui. Talvez muito mais do que muitos outros irmãos que nos acompanham e que caminham junto conosco. Mas antes de dizer tudo isso a cada um de vocês, eu tenho que dizer isso aqui a mim mesma, porque eu preciso ouvir, eu preciso aprender e preciso praticar isso na minha vida, no meu dia a dia também. São ensinamentos para todos nós, mas que precisamos buscá-los constantemente na nossa vida e no nosso dia a dia. E muitas vezes nos pegamos em situações onde a gente para e pensa, poxa, eu vou às vezes no centro, né? Já estou indo lá, estudo tanto, leio tanto, faço tanta palestra, já tenho conhecimento e ainda me pego em situações de erro, em situações que a minha consciência me cobra uma postura diferente, uma atitude diferente. Mas ainda assim, nesse momento onde a gente se decepciona com nós mesmos, onde a gente se autocritica e às vezes impõe a nós mesmos um autojulgamento, ainda assim a gente precisa amar. Ainda assim a gente precisa olhar para os nossos erros com olhar de amor. A gente precisa observar que nós não somos perfeitos, que temos hábitos a serem corrigidos, defeitos a serem modificados, que precisamos crescer e evoluir. E se a gente ficar com esse sentimento de culpa, as coisas não andam, as coisas não vão caminhar. Isso vai ser um entrave à nossa evolução. Então a gente precisa exercer esse auto-amor. E a gente precisa exercer esse amar a Deus e esse amar o próximo como a nós mesmos, começando também a olhar a nós, analisando o que temos de falhas, o que temos de defeitos e o que temos de qualidades, procurando exercitar e procurando melhorar cada vez mais essas qualidades e buscando cada vez mais trabalhar os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas falhas. É para isso que a gente precisa olhar os nossos erros com amor, para que a gente possa ir trabalhando, sem muita cobrança, sem se vitimizar, sem querer justificar esses erros, mas enxergando que eu erro, que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar e buscando me empenhar constantemente no exercício da busca dessa melhora. Nesse exercício do amor fraterno, em relação a Deus, ao próximo e em relação a mim mesma e aos meus erros e às minhas falhas. Então, precisamos trabalhar isso em cada um de nós. Quando buscamos uma informação na nossa vida, no nosso dia a dia, nós gostamos que alguém nos informe com carinho e com atenção. Gostamos que as pessoas compreendam as nossas dificuldades, enfim.
gostamos de ser tratados com toda a atenção e com toda a educação. Então, se a gente gosta de ser tratado dessa forma, que a gente busque tratar o outro da mesma forma. E buscando refletir um pouco mais na questão dos relacionamentos, quando eles muitas vezes chegam ao final, por não terem mais as pessoas o que se dizerem, Jesus ele é muito claro, nos mostrando a necessidade de avaliar as nossas emoções, de avaliar as nossas intenções, e se na maioria das vezes fomos sinceros conosco mesmo e com o outro. Então, quando a gente está numa relação que a gente percebe assim, não tem mais jeito, chegou ao final. Jesus, ele é muito claro e ele nos mostra o quê? Da necessidade de nós avaliarmos as nossas emoções, de avaliar a nossa intenção verdadeira, qual é realmente a nossa intenção. E se na maioria das vezes nós estamos sendo sinceros conosco mesmo e com os outros envolvidos. E aí alguns nesse momento podem estar pensando o seguinte: mas se existe uma relação que eu não consigo mais levar adiante, porque posso até me comprometer mais, o que é que eu tenho que fazer nessa situação? E aí a gente tem um conselho, a gente traz uma dica, a gente traz uma orientação. Prossiga em silêncio, orando, abençoando, entregando esse companheiro ou essa companheira que você não sabe mais lidar e pedindo ao Pai que ilumine mais a sua alma, a sua mente, para resgatar essa amizade, para conseguir se harmonizar e refazer e reharmonizar essa relação. Então não é pedindo ao Pai que ilumine a alma do outro e a mente do outro, mas que nos ilumine, que ilumine a nossa alma e a nossa mente para que a gente consiga resgatar essa amizade, para que a gente consiga harmonizar essa relação, ou pelo menos chegar num ponto de uma convivência melhor. Então, gente, para a gente já encerrando a nossa conversa de hoje, a gente traz que nós vivemos realmente num contexto, né, numa situação na qual se faz necessária a compreensão do que é o amor. Mas além de compreendermos o que é esse amor, esse sentimento tão sublime, é importante e é necessário principalmente vivenciar esse amor. O dia que realmente vivermos baseado nessas virtudes, nessa virtude abençoada, não haverá mais fome no mundo, não haverá mais tantas desigualdades como vemos nos dias de hoje. Porque iremos compreender que somos todos irmãos e que precisamos ajudar uns aos outros para que cada um possa chegar mais adiante. Então essa é a mensagem da noite. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, nos ilumine. Que os amigos espirituais aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam fazer esse exercício do amor a Deus e do amor ao próximo. E que a gente entenda que a gente precisa compreender o que é esse amor de verdade e principalmente vivenciar e praticá-lo na nossa vida e no nosso dia a dia. Lembrando a vocês, né, da palestra da próxima semana, da próxima segunda-feira, dia 13/9, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, a partir do item 5, parábola do mal rico, a importância da resignação. Então aqui está o convite para a próxima semana para todos. Que Deus nos abençoe, que os amigos espirituais possam nesse momento visitar cada lar, cada casa, cada família, cada um dos nossos irmãos aqui da Casa Espírita, cada um daqueles que ainda não conheciam a Casa Espírita, mas estão começando a conhecer, estão participando de trabalhos de assistência, que todos possam ser assistidos, auxiliados e envolvidos no amor, na bondade e na misericórdia infinita de Deus, nosso Pai maior. Que Deus abençoe a cada um de nós. Muita paz.